JMV-TV retornando com o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do ex-prefeito de Indaial, Olímpio José Tomil. Ele está contando a sua história e falando de assuntos da comunidade. Prefeito Tomil, nós temos ainda alguns assuntos para falar, de opiniões do senhor e também assuntos relacionados à sua gestão. Com relação ao programa Renda Mínima, o senhor disse que esse era um programa do PT já lá dos anos 80 e que foi implantado em Indaial no seu governo a partir do ano 2001. Alguns críticos desse programa, que hoje, na verdade, é o Bolsa Família, dizem que o governo deveria exigir uma contrapartida. Como é que o senhor vê esse programa? Gostaria que o senhor falasse da realidade de Indaial na época, por que foi implantado esse programa, quantas pessoas mais ou menos foram beneficiadas, e também uma opinião sobre o Bolsa Família. Olha, o programa Renda Mínima, nós temos em nível nacional um defensor, né, muito interessante, que foi o senador Eduardo Suplicy. Foi candidato a presidente, pelo menos a disputar, ele queria disputar a presidência da República. Isso. Também e tal. E ele esteve em Indaial, quando a gente implantou o programa de renda mínima no município de Indaial. Isso foi quando, prefeito? Em 2001? Foi em 2001, 2002, né, que a gente no começo fomos preparando para preparar o orçamento para o ano seguinte, né? Certo. Então a gente acabou implantando o renda mínima para contemplar as famílias que tinham necessidades, né? Muitas não tinham condições de trabalhar. Na época o desemprego também era bem maior, né? E nem se compara com a realidade de hoje, né? Então a gente acabou formalizando essa proposta. Agora, com relação à contrapartida, claro que existia. As crianças, né, tinham que estar estudando, então tinha toda essa contrapartida necessária, e as escolas faziam a conferência e assistência social também, né, para que a gente, se o pai e a mãe, né, estavam ali sem condições de trabalhar, mas que as crianças pudessem crescer e futuramente então poder estar trabalhando. E hoje o programa Renda Mínima, né, existente, né, que a gente acabou depois transferindo. Atingiu quantas pessoas mais ou menos no início, prefeito? O senhor lembra? Olha, mais no mínimo 100 famílias acabou atingindo, ou no mais. No primeiro momento? No primeiro momento, né? Que com o critério para participar desse programa era qual na época? Aí tinha um critério formalizado já pela assistência social, né? Onde não tinha a questão da renda. Se estivesse pagando aluguel, teria diferenças, então tinha todas umas regras já estabelecidas, e a própria assistência social daí fazia essa pesquisa, essas entrevistas, para ver se a pessoa, né, teria direito ou não, né, e o que ele poderia ter direito, então, se não a renda mínima, mas outras. Hoje o Bolsa Família atinge, o senhor tem ideia de quantas pessoas ainda é? Olha, eu creio que nós chegamos a ter umas 800 pessoas, famílias, né, que tinham acesso à renda mínima. E continuam, será ainda hoje? Hoje eu não tenho esse número, esse dado, mas a gente tinha um número significativo, e aí a assistência social fazia todo esse cadastro juntamente com as escolas, né, para fazer a conferência, seus filhos estavam estudando. Então cabe muito à gestão municipal fazer essa conferência para evitar que haja desvios, né? E também para que os filhos dessas pessoas beneficiadas, né, realmente cumpra a contrapartida que é exigida. Já houve algum caso de ter denúncia em Indaial, sim, nesse período, de pessoas que estariam recebendo sem necessidade ou não? Eu não cheguei, na nossa época não chegamos a... Não lembro de nenhum caso? A lembrar, mas era uma coisa que era sempre pedido, vocês façam, né, para que a assistência fizesse a conferência, para justamente, se tiver, né... E qual a importância desse programa, prefeito? Olha, o ideal é que ele dê essa ajuda, mas é preciso fazer esse trabalho de que, se as pessoas passarem a trabalhar, elas vão ganhar mais, não ficam na dependência, né? Então a ideia é que, com a geração de emprego que está tendo agora, diminua, porque o fundamental é que aquelas famílias que muitas vezes têm pessoas que não podem estar trabalhando, ou tem uma pessoa deficiente, tem crianças que precisam de uma atenção especial, então que essas famílias que têm uma renda baixa,
e que têm essas situações possam estar recebendo essa ajuda de custo para poder dar uma atenção mínima, né? Uma dignidade à família. Isso. Então essa é a ideia. E que as demais possam estar trabalhando e possam sair do renda mínima. Então existe essa crítica, né? A sociedade, mas as pessoas não querem trabalhar, isso tem também, né? Mas por outro lado, o auxílio que é dado, ele tem um benefício muito maior, né? Para essas famílias que realmente precisam. Então, se algumas acabam se beneficiando dessa situação, mas tem um número bem maior, né, que acaba sendo atendidas e que acaba melhorando a qualidade de vida como um todo para a sociedade. Muito bem. Prefeito, tem algumas questões aqui que eu acho que, para entrar para a sua história, nós não podemos deixar de perguntar. Como é que foi o relacionamento do senhor com a Câmara de Vereadores, já que o senhor teve minoria nos 2 períodos, né? Como é que foi o relacionamento com a Câmara? Eu gostaria que o senhor falasse bem à vontade e, sim... Eu acho que o primeiro mandato foi um pouco melhor, né? A gente conseguiu, né, dialogar, está trabalhando, apresentamos aqueles projetos, tanto de participação popular quanto o Congresso da Cidade, né? Tanto no sentido de apresentar o projeto Indaial melhor dentro do Congresso da Cidade para que a gente pudesse pensar esse planejamento a curto, médio e longo prazo, não só internamente lá entre executivo e legislativo, mas a gente trabalhou isso com a população. Então a população também sabia qual eram as nossas prioridades, o que todo mundo queria estava incluído aí nesse projeto. E a gente passou a executar. Então a Câmara, mesmo com algumas restrições, nesse período ela acabou acatando, né, e ajudando, e a gente conseguiu estar aprovando aí pelo menos os projetos principais para a gente poder caminhar com o governo. Então o primeiro mandato foi um pouco melhor. No segundo, daí é que houve então um acirramento maior, né, uma dificuldade maior aí para estar administrando essa relação entre Câmara e Executivo, em função também de a gente já ter ficado para o segundo mandato, ter ganho novamente. Então se vai buscando. Então a gente acabou perdendo aí, eles foram retirando a questão do orçamento participativo, né, a estrutura para trabalhar essa questão de participação popular. Isso acabou dificultando. E projetos de suplementação era sempre uma dificuldade para estar aprovando, porque quando chega final do ano é preciso, né, alterar o orçamento daqui e ali para a folha de pagamento, para a saúde e também ajustar os índices, né, em relação do que arrecadou. Nem sempre se arrecada tudo o que se previu, então aí precisa ajustar o orçamento até para cumprir os índices de forma legal. Então a gente acabou... De alguma forma, essa dificuldade ela prejudicou um pouco a administração? Prejudicou. Depois tivemos aquelas questões de comissão processante e tal, então tudo isso acabou tirando a nossa atenção do dia a dia, né, para poder estar se defendendo aí de muitas questões. Um dos vereadores do PT, na época, o Denilson Lana, foi crítico ao governo. Por que aconteceu esse impasse dentro do próprio PT? Essas questões, até hoje eu também não tenho bem claro assim, qual a razão. Não sei se era o interesse em ocupar espaço ou do ponto de vista de ações, de como a gente estava comandando. É claro que cada um tem a sua opinião, né, tem o direito de estar expondo, mas com certeza tudo isso, na minha opinião, né, acabou prejudicando o andamento aí do dia a dia. Eu acho que com isso a cidade acabou perdendo um pouquinho, ou deixando de ganhar um pouquinho mais ali nesse período. Mas o importante é que as ações principais, né, enquanto governo, mesmo com a dificuldade com a Câmara, com esse ou com aquele vereador, né, a gente conseguiu estar levando a nossa população. E a gente deixou ali em 2008 com os índices, né, todos os índices da prefeitura, né, com um crescimento aí significativo, a área da saúde. Ficou alguma mágoa desse período aí, dessa disputa com a Câmara? Não, eu acho que... Não, da minha parte não. Eu não faço isso porque isso seria prejudicial para mim, né? E depois dos 40 a gente sabe, não dá para ficar perdendo tempo com mágoas, com isso, com aquilo. A gente tem que ir adiante, eu acho, porque a gente tem muita coisa pela frente, né? A nossa vida é curta em relação a tudo que a gente pode fazer, e agora a gente... Quer dizer, faz parte do jogo político esse embate também, né? Faz parte do jogo, né? O momento era aquele e a gente tinha que se virar naquela situação. Fizemos o que era possível
E agora a vida tem que seguir, as pessoas, né, cada um responde pelos Agora seus me atos. responde uma coisa que eu sempre queria lhe perguntar. Como é que foi ganhar por um voto a eleição em Indaial? Pois é. O senhor achou que estava perdido em algum momento lá, né, quando estava apurando, porque foi voto a voto, bem no final? Na verdade, nós... Inclusive a oposição chegou a comemorar, né, a vitória e até um certo ponto, depois aí abriu uma urna e... a gente acabou recebendo a informação aí que a gente eles teriam ganho por 32 votos. Né? Claro, aí vamos para casa, né? Porque eu sou bem prático nessas questões, não adianta ficar chorando. O que podia ser feito era... Mas foi um choque, não? Ou estava conformado? Não, só dava uma pena assim, porque tinha muita coisa em andamento, até a questão do saneamento, obras que a gente tinha ali como... Alinhavado já e iniciado. E que a gente gostaria de estar continuando, né? Nesse sentido. Mas, no mais, né, se perdeu, a gente tem que respeitar o processo democrático, os votos, né, e acatar. Né? Então, tanto que a gente já tinha saído, e depois, então, é que a gente acabou recebendo a informação de que ainda faltava uma urna e tal, e se verificou e tinha diferença de um voto. Né? Claro, não precisava ter acontecido dessa forma. O ideal era que na contagem fosse até o final e todo mundo já ficasse sabendo na hora, ó, não, ganhou por um voto. Então aí poderia não seria tão difícil assim esse processo todo. Né? Então como houve esse imprevisto aí, acabou, né, eu acho que isso refletindo inclusive depois no governo. Foi uma alegria, quer dizer, ganhar, mas por outro lado um voto também aumentou a responsabilidade, né? Já sabia que a cobrança viria. Então, né? Claro, ninguém merece, ninguém sabia disso e ninguém acha que tem culpa. Eu não tenho culpa de ter ganho por um voto e nem o adversário ter perdido por um voto. Né? Eu acho que não dá para levar para o campo pessoal essas questões, mas... Até porque agora ele foi eleito, né, o Serginho? Sim, justamente. Então agora ele tem a oportunidade de mostrar o trabalho dele, eu acho que é por aí. E a gente tem que respeitar a decisão do povo, claro, a questão democrática. Mas é claro que todo esse processo ele foi um pouco desgastante. E onde a gente anda hoje, assim como você me perguntou essa questão, né, muita gente ainda hoje pergunta essa questão de um voto, né, já que era 30 mil habitantes acabar uma eleição tão, né, primeiro, segundo, terceiro lugar juntos, na verdade. Né? Então, acho que ficou bem dividido, né, mas ao mesmo tempo, né, todo mundo percebeu a importância que tem um voto. Então, acho que por isso que, né, um deixou de votar, o outro isso, o outro aquilo. É sempre lembrado sempre lembrada essa questão. Né? Mas eu acho que... Esse é o ex-prefeito de Indaial, Olímpio José Tomil. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Nós vamos a mais um breve intervalo comercial e já retornaremos.